vamos lá, bom dia a todos. Fazemos aí a nossa especial saudação à AGE, aí, que em mais uma ação aí, visando esclarecer a opinião pública, aí, traz a debate aqui dois queridos amigos que hoje tenho a alegria de reencontrar. Do meu lado direita, hein, Ricardo? Do vereador Ricardo Gomes, sobrou para ti. O vereador Ricardo Gomes. E do meu lado esquerdo, aqui, o médico Vitor Sorrentino. Ficou à esquerda, viu? Bom, então uma satisfação e até gostaria aqui de saudar publicamente a AGE e o trabalho extraordinário aí que a Laurinha e o William estão executando, trabalho social aí incrível que está aparecendo nas redes aí, parabéns para vocês. É uma alegria fazer parte aqui, ajudar sempre que possível a entidade e também por proporcionar esse espaço aí para a gente debater ideias livremente aqui e tentar contribuir para uma melhor opinião pública. Então vamos lá, eu vou começar, Vitor, aqui com o aspecto geral da política, Ricardo. E eu vou te propor a gente começar fazendo uma análise geral e daí a gente gradativamente começa a trazer para as questões locais. Tá? Eu acho que está muito claro aí que as instituições políticas não mais conseguem responder de forma satisfatória os anseios da sociedade. Né? A vida ganhou velocidade e as instituições da política pararam no tempo. Né? Parece que muitas vezes os representantes do povo ficam de costas para nós, né? E se estabelece um diálogo de mudos, em que ninguém se entende. Né? E tu, após uma experiência exitosa na iniciativa privada, decidiu ir para a vida política, teve um primeiro mandato de vereador, e eu acho que agora tu tem uma visão mais realista do sistema, né? E pode, assim, dar uma colaboração e uma opinião de alguém que vive lá dentro e talvez possa nos explicar como que nós vamos melhorar a responsividade da política, né? E fazer com que as decisões públicas realmente solucionem os problemas da população. Bom, que bom começar com uma pergunta fácil dessa. Então, primeiro, obrigado, Sebastião, Vitor Sorrentino, doutor Vitor, um prazer. O Vitor aqui. E quero parabenizar também o pessoal da AGE aqui por continuar fazendo os debates importantes durante a pandemia. Muita gente se recolheu e acho que também um pedaço do que nós estamos vivendo é resultado de muitas pessoas terem se recolhido e deixado de fazer um debate ou por receio ou por, enfim, para não ir contra a onda da opinião pública que se formou, apoiada pela imprensa, quase com um discurso monolítico. Então as pessoas, muitas fugiram do debate em razão disso. Graças a Deus e a coragem de muitos outros, muitas outras pessoas botaram a cara na rua e saíram para participar de um debate que é fundamental, que é a liberdade do nosso tempo. Nós estamos discutindo durante a pandemia a liberdade nos nossos tempos, isso não é pouca coisa. Deixa eu te dizer assim, eu sou advogado, eu exerço, sou vereador por convicção eu acredito em algumas ideias políticas e sempre quis colocar isso em prática, mas eu sou advogado, eu sempre estudei liberalismo, fui presidente do Instituto de Estudos Empresariais e sempre acreditei que a iniciativa privada funciona, ela não é perfeita, existem erros e acertos, é um processo de tentativa e erro empreender, o público da AGE sabe disso, cria um produto, desenvolve, bota num preço, aí o mercado não aceita, tem que mudar o produto, é uma tentativa e erro, não é um mundo de fantasia, mas a iniciativa privada funciona e o governo não funciona. Isso é o que eu achava a partir dos livros que eu tinha lido. Hoje isso é o que eu sei a partir da experiência que eu assisto todo dia. Governo eficiente é uma fantasia. Eu digo é uma fantasia tucana. Tá? Porque o governo não tem como ser eficiente, pelo menos não no Brasil. Onde é que vai achar um governo eficiente no mundo? Na Suécia, na Islândia, onde os índices de corrupção são ridiculamente baixos. E isso permite que a população deixe o Estado funcionar mais livremente, porque confia. E o Estado consegue se comportar de uma maneira mais parecida com a iniciativa privada. E as estruturas de governo menores? Estruturas de governo menores, não só
menores como mais modernas, e também por ser modernas, menores, né? Olha o que mudou uma empresa, a administração de uma empresa, nos últimos 100 anos. Tá? O Estado brasileiro ele foi construído com uma mentalidade 100 anos atrás, e ele mudou muito pouco. Ele adotou poucas ferramentas de modernidade, ele adotou pouca tecnologia, ele adotou pouco da revolução que aconteceu na administração privada, na iniciativa privada, se transpôs para dentro do governo. Muito pouco. E acho que esse descasamento entre a realidade da vida e a realidade da política é evidente. E ele fica mais evidente ainda quando nós estamos numa situação em que o governo, que vive dos impostos que a sociedade gera, o governo diz para a sociedade parar de gerar os impostos, parar de trabalhar, fica em casa, não está proibido de trabalhar, e eu vou seguir funcionando. Eu governo, vou seguir pagando em dia, ou atrasado, eu governo, vou seguir a minha vida business as usual, tomando um poder que ninguém deu para o governo de proibir a iniciativa privada de trabalhar. Olha só, o direito ao trabalho é um direito, não é uma permissão do governo. E a pandemia transformou o direito ao trabalho numa permissão ao trabalho. Direito é algo que eu tenho e eu exerço contra o resto do mundo, se necessário for. Contra a opinião de quem quiser. É meu direito. Eu tenho direito de trabalhar. E agora, na pandemia, o governo diz assim, não, vai trabalhar quando eu quiser, no horário que eu permitir, nos dias da semana. Porto Alegre está nessa insanidade agora. Os dias da semana e os horários, o prefeito vai fazer uma tabelinha lá e dizer quem trabalha quando. Isso não é direito, isso é uma permissão do Estado. Mas vamos lá, já que tu já tocou nessa questão, dessas proibições que nós estamos vivendo em razão da pandemia, eu vou fazer o gancho e chamar aqui o Vitor para a nossa conversa. Vitor, me parece que uma era tecnológica gera doenças exponenciais. Tá? É inegável que nós estamos vivendo um problema que nós desconhecíamos, que gera e traz consequências e cargas para o sistema de saúde. E a grande discussão é saber qual a melhor medida para nós convivermos com isso. Porque tu sabe que a semana passada eu estava numa reunião de conselho de uma outra instituição que eu faço parte e estava o Romeu, o presidente do DASA. E o Romeu pegou e lançou o seguinte para nós lá. Cara, ao longo da história, a vacina que foi produzida de uma forma mais rápida foi a da cachumba. E levou 4 anos. Tá? A mensagem que ele quer nos dar ali é que nós temos um problema que vai ser recorrente durante algum tempo. E me parece que nós temos que criar mecanismos, pedagogias, métodos e hábitos para convivermos com esse problema da forma mais saudável possível e com menos riscos. Então, eu gostaria de ouvir de ti, que é um profissional competente, qualificado da saúde, aí, um monte de gente valoriza, te segue, valoriza o teu trabalho, que tu nos desse a tua opinião, como tu enxerga o que nós estamos vivendo, e se, na tua opinião, as medidas governamentais que estão sendo praticadas são as melhores. Bom, primeiramente eu vou também elogiar aqui essa iniciativa da AGE e agradecer a oportunidade de estar no meio desses dois aqui, que engrandece muito a conversa quando a gente consegue misturar a coisa política, a coisa do empresário, do advogado, com o médico, com outras áreas, né, com empreendedores que somos nós três, para que a gente não fique só com esse olhar de que eu tenho que pensar só na saúde, aquele só na política, até porque dentro da política somos todos nós que participamos da política. E vou ressaltar que o Ricardo trouxe. Nessa fase de incertezas. O mundo vai ser um mundo de... eu costumo dizer que esse mundo está dinâmico, mais complexo, para qualquer pessoa, até para o índio que mora lá, vive lá isolado, ele está mais rápido, mais complexo, mais difícil, cada vez mais. E algumas facilidades que foram criadas, é o ônus e bônus das facilidades, tanto de facilidade de acesso, né, pelo mundo, o quanto que a gente consegue distribuir algum vírus ou alguma doença ao mundo em cerca de 2, 3 dias, ao passo que o quanto que a gente consegue também aprender com outras experiências tão rápido quanto, não precisando mais de uma carta ou de um computador. Então, conviver com isso, a gente já convive há mais tempo. O fato é que nós temos a incrível mania, né,
principalmente aqui no Brasil, de não nos prepararmos para o que vem acontecendo. A gente vai para os Estados Unidos, por exemplo. A gente vê, antes de estafar o sistema rodoviário, eles já estão abrindo outras vias para que não aconteça a estafa. E aqui no Brasil parece que é sempre fazer aquilo que vai, infelizmente, dentro da política, né, vai me dar um pouco de visibilidade, um pouco mais de voto, e assim os brasileiros acabam se contentando com isso. Todo momento que a gente fica confortável economicamente, a gente paga um preço muito alto. É o acomodamento, principalmente daquelas pessoas que podem ter voz. Ou seja, as pessoas se contentam com a migalha que recebem, os outros com os grandes esquemas que podem fazer, com o governo e tudo mais. E até a gente consegue entender, do ponto de vista psíquico, de que a pessoa quer uma folga, cara. Assim, pô, deixa eu respirar um pouco, porque nesse mundo de incerteza, principalmente num país tão inconstante quanto o nosso, eu quero ter uma folga. Nessa folga, a gente cria, então, duas vertentes aqui. A vertente econômico-política. A folga é deixar que aqueles que estão lá em cima, pelo fato de eu estar bem, economicamente, tá tudo estável, façam o que quiser, roubem o que quiser. Eu estou bem, então se eu estou bem, o resto que se exploda. O mais importante é esse, é o roubo mais fácil. Segundo ponto, que às vezes não precisa nem fazer, né? Nós pegamos aqui aquele tempo do governo Lula, por exemplo, não precisava ser feito. O mundo estava se encaminhando de tal forma, nós estávamos só colhendo alguns frutos mundiais, né? Não era um privilégio do Brasil pelo governo do Brasil. Bom, mas, trazendo um pouco para a área da saúde, é válido pensar da mesma forma. Ou seja, é sempre nos antecipados. Eu venho, aliás, a vertente do meu trabalho é sempre pensar em prevenção. Prevenção por quê? Porque chegou a um ponto que eu entendi perfeitamente, qualquer médico com 2 neurônios consegue entender, que as terapias que temos, o quanto conseguimos abranger os pacientes doentes em casos maiores, são inválidas. A gente tem a primeira pandemia do mundo, qual é? É a da obesidade. Essa é a principal pandemia. Então, se a gente não teve algo contra a obesidade, continuamos sem ter, porque a cirurgia bariátrica vai resolver para uma gama de pessoas que também deixam o seu ônus depois, né? Assim, com as limitações que acontecem depois. Fora que a gente não consegue fazer o Brasil o segundo país do mundo, cirurgia de obesidade, primeiro os Estados Unidos. Então, é esperado que esses países vão sofrer muito também com problemas relacionados tanto à obesidade, ou seja, a gente vai num hospital, a maioria dos leitos estão sendo utilizados por pessoas que têm diabetes, doenças cardiovasculares e estão internados lá. Então, se é a maioria daquilo ali, as medidas nossas, e eu já venho batendo nessa tecla há mais tempo, elas deveriam ser um pouco mais enérgicas, não a proibir o indivíduo de ingerir alimentos em demasia nem nada, não é isso, mas de educar. Porque se a gente não educa, o meu papel é totalmente nas redes sociais, educacional, tentar educar para que as pessoas entendam algo que no final das contas a gente pega as duas vertentes, política, econômica e da saúde, responsabilização. Mas vamos dar uma verticalizada aqui. Tu acha que a pedagogia pública para o coronavírus está certa ou está errada? Completamente errado. No começo, a assertividade do começo vem de uma incerteza. Aí fica tudo certo. No momento de incerteza. Agora, se dentro daquele momento de incerteza, tu tem um acerto. Foi uma discussão que eu fiz numa rede de televisão aqui com um dos procuradores do estado aqui. Ele, não, olha, nós temos uma certeza, como ele falou, né? Estávamos ali amigavelmente até esse ponto, de que vai morrer muita gente se a gente não fizer isso, fechar tudo. E eu sentei com ele e falei assim, não, essa certeza ninguém nos dá, ninguém nos dá. A certeza que a gente tem, porque a incerteza a gente tem de ciência, ou de vivência de outros países. Vai morrer se não fizermos algo mais enérgico de deixar as pessoas em casa. No começo é aceitável, apesar de não ser científico. Aceitável, uma quarentena, que sempre foi para retirar de circulação os doentes. A quarentena é retirar de circulação doentes, ou então pessoas de muito risco. Né? Tudo bem, aceitemos então que uma quarentena isola todos, né? Quase que deixa todos em prisão domiciliar. Tá. Com experiência em outros países, isso não funcionou. Mas funciona para a gente se tivermos tempos para nos programar, tá tudo certo. Aí a gente aceita que esse termo quarentena seja desviado, né, politicamente. Tudo bem. Agora, a certeza que nós tínhamos desde o começo, uma economia que declina, é morte. Isso era um fato.
muito maior, um fato inexorável, porque não há discussões quanto a isso. Um país vive da economia de quem empreende, não é da economia do próprio governo ou daquela pessoa que recebe da máquina pública, que não tem nada de mal ela receber na máquina pública. Beleza, vou pegar esse teu gancho da economia e chamar o Ricardo aqui para a conversa, porque é o seguinte, porque no Brasil também um dos motivos que a quarentena foi imposta inicialmente foi o seguinte. A remediar. Tá? Mas o seguinte, dentro desse contexto que o Brasil é esse barril de pólvora que está diariamente em risco de explodir, um dos motivos foi, cara, vamos afastar também para equipar o sistema de saúde, construir leito, construir e levantar hospitais, etc. e tal. Ricardo, em Porto Alegre, tu como vereador, dentro da nossa cidade, porque a vida acontece no município, como tu enxerga que a administração municipal cumpriu o seu dever de tutelar a saúde e proteger as pessoas mediante a estruturação do sistema de saúde? De forma nenhuma, pelo contrário. Eu não sou médico e eu sempre evitei, e continuo evitando, fazer parte da discussão médica da pandemia. O que o político tem que fazer? Tem que prover a transparência das informações, das tomadas de decisão, para que a comunidade médica possa avaliar o que está sendo feito, para que os empreendedores saibam e possam se preparar, para que a sociedade possa fazer essa discussão. Vou dar um exemplo. Eu fiz um pedido de informação, que é uma ferramenta que qualquer pessoa do povo tem para ter acesso às atas das reuniões do Comitê de Combate ao Covid da Prefeitura de Porto Alegre. O primeiro decreto da Prefeitura, que é lá de 15 de março, criou um comitê de combate à Covid que se reúne e toma decisões, abre aspas, científicas, toma decisões, abre aspas, inquestionáveis. Nós estamos fazendo o que as evidências e os fatos mostram. Essa é a fala do prefeito. Agora, quem é que participou dessa reunião? O que foi dito nesta reunião pelos profissionais médicos que estavam lá? O que foi dito? Foi dito fecha tudo? Vai morrer X pessoas? Com base em que estudo? Quais são os estudos que foram apresentados? Eu fiz esse pedido de informação há 40 dias para a Prefeitura. E a Prefeitura é incapaz de mostrar as atas, sequer de dar os nomes das pessoas que participaram das reuniões do comitê. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto, e eu vou te dar 3, o segundo aspecto é a questão da participação de outras pessoas que não sejam só a Secretaria Municipal da Saúde. Por quê? Porque é óbvio que a saúde tem um papel preponderante e tem que ser feita uma análise do ponto de vista do avanço da epidemia, da pandemia. Mas é óbvio também que para fazer uma medida dessa precisa se avaliar o custo social que ela tem, o custo econômico que ela tem. Quem está numa empresa e vai decidir, vai tomar uma decisão, não chama só o diretor comercial que vai te dizer tem que vender mais. Não chama só o diretor industrial que vai dizer tem que produzir mais. Se tu ouvir o diretor comercial, ele vai vender um produto que tu não produziu. Se vender o industrial, se ouvir só o industrial, ele vai produzir o que tu não vai vender. E aí tem que ouvir o RH, o financeiro, o comercial, o industrial, e tomar uma decisão equilibrada com relação a tudo. E a Prefeitura não fez isso. Até porque a decisão é complexa. Decisões complexas exigem conhecimentos, entendeu, plurais. E um equilíbrio para tomar uma decisão que não seja uma visão de túnel. Eu não vou deixar a ocupação de UTI subir mais do que X%, ainda que pereça o mundo, ainda que as pessoas morram de fome. Isso não é uma decisão razoável e racional. Isso não foi feito e foi feito com nenhuma transparência. Nenhuma transparência. Agora o prefeito diz, eu me reúno toda semana com empresários quais? Qual é a opinião deles? Onde é que estão as atas? Onde é que estão os documentos? Onde é que estão os estudos? Onde é que isso foi apresentado? Essa discussão não aconteceu. E o terceiro elemento. Mas a questão que tu está falando aí é, isso não existe ou isso não foi te fornecido? Eu não sei se existe. E esse é o ponto. Se o prefeito diz que é transparente, ele tem que dar esses documentos. Como é que a sociedade vai participar de um debate que acontece a portas fechadas no gabinete do prefeito? Então, como é que eu vou... E mais, como é que eu acredito no prefeito que diz que ouviu a sociedade,
se ele é incapaz de mostrar que ouviu a sociedade. Falar é fácil. Ele tem que mostrar isso. E isso não foi feito. Terceiro elemento é esse que tu provocaste, é o que foi feito. Nós não queremos que falte leito para as pessoas. Todo ano falta, né? Todo ano falta. Mas nós não vamos deixar morrer ninguém disso aqui. Eu não sei em que momento a Prefeitura de Porto Alegre tomou a decisão que ela é capaz de vencer a morte. Ninguém vai morrer de Porto Alegre. Nós não vamos deixar acontecer. O prefeito se tornou o guardião único da vida. Ele toma as decisões por todos nós porque ele está preocupado com a nossa vida, como se nós não estivéssemos. Como se a responsabilidade individual não tivesse nenhum papel na prevenção da pandemia. E aí o que a Prefeitura fez? Primeiro, os leitos que foram abertos em Porto Alegre foram abertos pelo governo federal, nos hospitais federais, Clínicas e Conceição, pela iniciativa privada, especialmente Santa Casa, que é um hospital filantrópico, gerido pela iniciativa privada, né? E em hospitais privados propriamente ditos, não filantrópicos, com fins lucrativos. A Prefeitura de Porto Alegre não comprou um respirador. A Prefeitura de Porto Alegre, com recursos próprios, não botou um leito de UTI. E a opção que foi feita, o que é pior, que é o que tudo indica pelas falas do prefeito, e eu tenho um tweet do prefeito do dia 14 de maio dizendo que Porto Alegre já tem os leitos que precisa para combater o corona. A opção que a Prefeitura fez foi a seguinte: nós vamos criando os leitos à medida em que for havendo a demanda. Isso fez o quê? Com que o nível de ocupação tivesse sempre alto. E isso fez o quê? Com que, porque estava alto, a sociedade ficou fechada. O prefeito preferiu não gastar recurso dele e deixar a sociedade empobrecer, do que usar o caixa da prefeitura para fazer infraestrutura médica e deixar a sociedade funcionar. Essa é uma opção política que foi feita em Porto Alegre, e o Vitor me corrija se eu estiver errado. Não, é que agora eu vou voltar para o Vitor, e tu falaste que que eu te provoquei. Eu te fiz uma pergunta, agora eu vou provocar o Vitor aqui agora. Em homenagem à dialética, e muitas vezes as pessoas que estão nos vendo têm uma opinião divergente. Provavelmente algumas pessoas estão dizendo que estão negacionista. que tão negacionista e tal. Mas assim, para a gente vencer esse argumentos de extremo, né, que ficam dois grupos gritando, a gente não se entende, né, eu acho importante, e me parece que a gente está num contexto que essa doença vai se arrastar ainda durante algum tempo, até o surgir de uma vacina eficaz ou de um medicamento curativo. Tá? A gente não tem ainda um sinal, vamos dizer assim, claro no horizonte de que nós estamos nesse caminho e nós vamos poder bater esse martelo. Vamos dizer assim, não me parece que tu, como médico consciente que é, tu diz, não, é claro que não existe problema, a doença não existe, etc. e tal. O que eu acho que é importante aqui, Vitor, é a gente dizer o seguinte, cara, como que tu acha que a gente tem que caminhar de uma forma racional, consciente, para conviver com isso de uma forma segura? O primeiro ponto, então, sem dúvida alguma, é ter se preparado, porque existe a doença, obviamente. Eu tive familiares de pacientes meus que morreram e até relativamente saudáveis. Então, esse relativismo na saúde ele tem que parar de existir, a primeira coisa. Nós temos um sistema único que me obriga a te pedir 4 exames quando eu quero fazer um check-up. Mentira. Isso é complicado, é muito complexo enxergar a tua saúde profundamente em 3 ou 4, 5 exames. Por quê? Porque eu tenho que poupar o dinheiro do SUS. Então, primeiro, é poder dar liberdade do indivíduo, né? Eu, como indivíduo lá, médico dentro do SUS, que já atendi durante muito tempo, eu tenho o direito de pedir mais exames àquele indivíduo, para aquele paciente ali, e não me fixar em meia dúzia de exames, porque eu preciso poupar um dinheiro do SUS, e senão o Conselho de Medicina vem em cima de mim. Ou seja, está vendo que é toda uma burocracia que é socialista, cara, na verdade, dentro da medicina. Então, essa é a primeira coisa importante, para que a gente consiga, então, dar nome aos bois, que cada indivíduo saiba realmente o que é saúde e o que é não ter doença. Não está doente, é uma maneira de ficar doente. Então, quem está num momento desse, de uma pandemia, quem que fica muito vulnerável? Não é a pessoa com mais idade, é a pessoa com comorbidades. Desde que ela saiba que ela tem essas comorbidades e que ela tenha um acesso
pelo menos ao conhecimento de como ela pode escolher tratar essas comorbidades. Aí a gente já vai para a liberdade individual. Eu tenho dentro disso a opção, quero me cuidar ou não, mas eu vou pagar o preço. Assim como quero trabalhar ou não, eu vou pagar o preço. Então, respeitando a liberdade e dando liberdade, inclusive ao médico, a ir um pouco além, sem esse um controle que eu acho que na OAB deve ter muito mais leve, e o médico não. Vocês veem uma interferência completa no Conselho Federal de Medicina, que não visa em nenhum momento a proteger médico. Eu acho que não tem que proteger o médico, mas assim, fazer crescer a profissão, ou seja, o ensino melhorar. Não é só assim, tu está fazendo errado, tu fez aquilo ali, tu falou a mais, tu falou a menos. É o que acontece na medicina. Então esse é o primeiro ponto, porque se a gente quer melhorar a saúde, para conseguir passar melhor por esses períodos, nós temos que ter mais saúde. Então vocês acham que a experiência do Japão foi só porque o Japão tem mais dinheiro? Não, porque o japonês é mais saudável e é um povo longevo. Então as pessoas mais longevas, elas têm mais saúde para segurar essas pontas. Primeiro ponto. O segundo ponto é, não havendo então toda essa mobilização política que deveríamos ter, porque é uma doença que está aí, é uma realidade, deveríamos ter mais leitos. Isso é importante de fazer, porque é uma doença que se alastra muito rápido. Né? E na medida que a gente sabe que se alastra rápido e que a gente precisa preservar a economia, tem mais leitos. Então esse é um ponto básico a se fazer. Agora, a partir daí, que não foi feito, o que podemos fazer para execução, para que isso seja disponibilizado o mais rápido possível. E nesse momento, então, não é negar o que está acontecendo. É entender que, puxa, tudo bem, eu não quero negar, mas não tenho mais como separar as pessoas e deixar todas em casa, essa coisa vertical, porque o vírus não é vertical, nem o vírus é vertical. Eu tenho pessoas que são mais submetidas, outras menos, com comorbidades. Não só isso, pessoas que transmitem, outras menos. A gente tem hoje, estamos falando aqui que dia é hoje? Dia, isso é importante, dia 10. 6? Eu estou todo errado aqui. Não. Dia 6 de agosto. Hoje... Mas a gente tem um calendário próprio. Eu estou atento. Hoje o que a gente sabe, esse vírus, ele se propaga em famílias, como se fosse. Tá? Então, de nós três aqui, vamos pegar de 100 pessoas, se 100 se contaminarem mesmo, provavelmente 20 vão transmitir isso. Né? E dessas 20 que transmitem, cerca de 90% das pessoas, ou seja, que vão ter contato com ele, vão adquirir o vírus, podem até ser que transmitam ou não, daí aos 20%, mas 90% não vão sentir absolutamente nada. Ou seja, são pessoas que precisam se contaminar. Desde o começo eu digo isso, precisamos ter liberdade para aqueles que estão saudáveis se contaminem, para que a gente alcance aquela imunidade de rebanho. Por quê? Aí a gente vai no ponto da vacina, porque a vacina é muito importante, mas tem alguns problemas com a vacina. Primeiro, o tempo é um tempo recorde, e tudo que se faz muito rápido, às vezes não se faz tão bem feito. A gente tem várias experiências de vacinas que, quando entram na fase 4, ou seja, vamos distribuir para a população, 5 anos depois começam a acontecer eventos tão drásticos que tem que remover a vacina do mercado. Ou seja, é confiável? Quem que vão ser os primeiros candidatos? Vão ser, será, os velhinhos? Tá bom. E se por acaso, nessa fase 4, nós nos deparamos, tomara não, né? Mas aconteçam alguns problemas que precisam ser removidos do mercado e parte desses velhinhos já não tem mais chance de reagir. Então tem muita coisa que precisa ser questionada. Aguardar simplesmente a salvação da vacina, isso não nos garante absolutamente nada. Agora, temos que ter esperança para as vacinas e tentar preservar aqueles que são os mais frágeis, a saúde mais frágil. Nunca ninguém ligou nisso. Ou seja, ser negacionista é negar que existe a doença. Não, que existe uma pandemia, também não, que ela mata tal como uma influenza mata, ok? Se espalha mais. Então, o ponto aqui é ser muito mais racional nesse momento, né? Nós precisamos ter mais leitos. Por quê? Porque precisamos adoecer. Não adianta as pessoas ficarem em casa. É o que a gente mais recebe, né? Essa mensagem, às vezes, sou médico, né? Então, aquelas pessoas, e assim, é categórico. Ou é alguém que recebe um salário para ficar em casa. Eu tenho amigos, não vão pegar na roda de amigos, no grupo de WhatsApp de melhores amigos meus de infância. Vocês devem ter isso também. O fica em casa quem é? Ou é funcionário público, ou então está recebendo um salário de um banco, de uma coisa,
que está literalmente se lixando para a população, mas ele tem um discurso bonito e que o imbecil acredita. Não, fica em casa, eu estou preservando a tua vida. Fica, tua funcionária está indo trabalhar. Não, ela está indo, mas eu estou preservando a saúde dela porque eu estou pagando um Uber. Está aí Uber, coitado, está tendo que ter contato com um monte de gente. Não fecha a conta, cara, não fecha a conta. Então, é um grupo que está recebendo um salário, ou é o aposentado, que, por incrível que pareça, passear nos parques aqui, a gente vai ver muito deles na rua, e que estão incriminando aqueles outros que precisam trabalhar e que poderiam trabalhar. Por quê? Porque nada vai se alterar para ele. Agora, claro que se ele se tornar um contaminador de outros, tá bom, mas daí é responsabilidade de cada um e dos outros. Porque a máscara, ela protege simplesmente as gotículas aqui, de elas não irem longe. É só isso. O vírus, ele passa pela máscara, ele passa por baixo, por aqui. Então, se for chegar em mim aqui, em algum momento encostar alguma coisa, vai chegar. Agora, vou proteger eu, né? Você, e não tem como a gente viver com máscara, porque isso é insano. A gente vai ter que fazer exercício físico, aquele gás carbônico também nos prejudica o que a gente está respirando. A gente cria ali fungos e bactérias também. Então, pontualmente, o governo precisa fazer a parte dele, que não fez até agora. Segundo, os médicos têm que ter liberdade. Se convenceram de que pode ser utilizada a medicação ou não, primeiro, a liberdade deles preservada, e o segundo ponto, alguém fazer com que eles se encostem a mão na consciência e pensar, dentro das práticas médicas, o quanto dessas práticas estão alicerçadas em nível A1 de evidência científica. Eu vou responder a vocês, menos de 85%, cara. Quer dizer, menos de 15%. Quer dizer, menos de 15%, quando eu exijo que uma medicação, no meio de uma história dessa aqui, ela apresente uma eficácia maior que um quimioterápico, tira o quimioterápico da vida. Tira a quimioterapia. Mais eficácia do que o remédio para baixar colesterol, tira. Muito mais do que o remédio para tentar salvar uma pessoa de depressão, tira então. Não é possível que o médico se pronuncie nesse momento como um leão, né? E como um... Não, eu preciso do nível 1A. É porque não leu, porque a sua prática médica também não está ancorada, né? Nível 1A, A1. É quando eu já chego a uma meta-análise que eu pego vários estudos, ensaios clínicos, para que 100 pessoas aqui distribuam remédio para metade, para outra não distribuam, sem elas saberem, sem os pesquisadores saberem, e aí eu chego a um resultado. E se possível eu troco ainda os grupos. Depois disso eu tenho vários desses estudos, aí eu chego a uma meta-análise, eu reviso vários desses estudos, com um número máximo de pessoas, para poder ter uma ideia ali de assim, bom, esse estudo aqui provavelmente deu positivo, esse negativo, ou então é negativo. Nós não temos isso na medicina. Isso é factual. Nós não temos isso na medicina. Como que a gente vai exigir nesse momento e entrar numa outra discussão? Então o médico, tudo bem, não quer prescrever, não tem problema nenhum, se convenceu que não é importante, não é esse problema. Agora, ele não pode ser alienado ao ponto de achar que ele vai chegar a um nível A, se na prática médica dele, menos de 15% do que ele faz tem. Vamos lá, tu comentaste um ponto que para mim... Cara, o governo não fez a parte dele. E não vai fazer. Para mim, esse é jogo jogado. Tá? Nós temos um dado de fato aqui, Ricardo. Nós temos um dado de fato. Tá? E pegando, que é justamente a tua área de influência, que é a atividade política, né? Os governos reiteradamente não têm feito o que deveriam fazer. Né? Vou te dar um exemplo aqui, que foi em Porto Alegre, há 3 anos. Né? As ruas pareciam Bagdá do pós-guerra, né? Talvez até Bagdá tivesse ruas melhores que as nossas. Né? Mas agora, né, diante da pandemia, proíbe-se a construção civil privada, mas segue-se a construção civil de obras públicas, porque colocar asfaltinho, né, em determinadas vias se tornou atividade essencial. Eu te pergunto, essencial para quê? E se, vamos dizer assim, essas inconsistências lógicas da Prefeitura de Porto Alegre são a razão da abertura do processo de impeachment ontem contra o prefeito, aprovado em larga vantagem ontem na Câmara Municipal. Bom, começar do começo, o governo não vai fazer a sua parte, não vai, tu tem razão, isso é um dado. Remete à primeira frase que eu disse aqui, que governo eficiente é uma fantasia, o governo é ineficiente por natureza, e essa é uma das causas pelas quais a gente não pode ficar sentado em casa esperando o governo resolver o problema. Nós temos que cobrar, nós temos que exigir, o governo tem que produzir resultados, tem que fazer o que precisa ser feito, mas
nós não podemos ficar trancados esperando que a solução pronta e definitiva venha do poder público. Isso é uma coisa. E essa é uma das razões pelas quais eu digo que nós não podemos ficar em casa. A sociedade precisa trabalhar, precisa prover. Pensa um pai de família que tem que botar um prato de comida na frente do seu filho sentado na mesa. Tem um filho de 3 e um filho de 7 anos. Vai fazer o quê? O supermercado está aberto, vai pagar com que dinheiro o supermercado? Essa discussão de o que é atividade essencial e o que não é atividade essencial é um delírio. Isso é uma fantasia, isso não existe. Como é que o governo vai determinar o que é atividade essencial e o que não é? E eu fiz o seguinte exemplo: teleentrega de comida é essencial. Tá? Tu pode ficar lá. Esses dias eu fui num protesto na frente da prefeitura. Enquanto a gente estava lá, estava entrando o motoboy do iFood ali para entregar comida dentro da prefeitura. Claro, a teleentrega de comida é um serviço essencial. O motoboy chega e te dá de presente a comida? Tu telefona lá, eu quero um X-salada, ou uma salada sem o X, e eles chegam na frente do Vitor. Eu já me entreguei, né? Precisa marcar uma consulta lá. O motoboy chega e te dá de graça a comida, tu tem que pagar por ela. Bacalhau. Um bacalhau. É claro. Mais caro ainda? Tem que pagar pela comida. E paga com o quê? Com que dinheiro que eu vou tirar da onde se a minha atividade não é essencial? Quer dizer, é uma lógica inexplicável esse argumento das atividades essenciais. Uma coisa é dizer assim, quem pode fazer home office, faça. Que bom que pode. Quem não pode, vai prover comida para sua família de que maneira? Com que trabalho? Vamos falar do impeachment. Agora vamos trazer. É óbvio que isso é um elemento importante para o aspecto político de ontem ter sido recebido o pedido de impeachment contra o prefeito. É óbvio, por quê? Porque um impeachment não acontece sem 2 elementos. O primeiro é um elemento jurídico. Isso aqui não é um parlamentarismo, e tu conhece bem o tema, em que, quando o parlamento não confia mais no executivo, faz uma moção de desconfiança e troca, por motivos políticos. Não é esse o nosso sistema jurídico. Precisam 2 elementos. Um elemento jurídico, que é uma infração político-administrativa ou um crime de responsabilidade, 2 categorias, e um elemento político, que é a população rejeitar o seu governante, que, aliás, é uma das ideias políticas mais consolidadas da história, é que o poder do governante deriva do consenso do povo. Ele só pode governar enquanto ele tem o consenso do povo, enquanto o povo o aceita como governante. Isso é uma ideia política. Olha, John Locke, Thomas Hobbes, antes disso, Aristóteles. Aquilo que o povo dá, ele também pode tirar. E uma máxima maior ainda é que, quando o governo toma para si um poder que ele não recebeu do povo, que não está contido no mandato que o povo deu para ele, este governo se torna um tirano. E é direito do povo, está na Declaração de Independência dos Estados Unidos assim: nós somos criados iguais, dotados de determinados direitos inalienáveis: a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Quando um governo se torna destrutivo destes 3 direitos, é direito do povo aboli-lo ou substituí-lo por outro. As pessoas em casa estão nos olhando ali e estão pensando o seguinte... Os caras revolucionários. Não, estão pensando o seguinte, cara, o impeachment é um instrumento de desgastar o prefeito, ou o sentimento dentro da Câmara é que existem elementos e que ele vai prosseguir? Esse é o 6º pedido de impeachment contra o Marquesan. 6º. Se o objetivo fosse desgastá-lo politicamente, os outros 5 teriam sido recebidos. E eu, Ricardo, que sou crítico do governo, eu fui secretário do Desenvolvimento Econômico, e desde 5 de setembro de 2017, eu sou crítico do governo, desde que mandaram o projeto do IPTU para a Câmara de Vereadores, que eu saí do governo, eu sou crítico do governo, e eu votei contra 5 pedidos de impeachment. Contra. Porque eram frágeis juridicamente. Se fosse única e exclusivamente desgastar o prefeito, os outros teriam sido admitidos. Então existe um elemento jurídico
sério, e não é só o que está sendo comentado na imprensa, que é usar recurso do Fundo da Saúde, que podia estar sendo usado para criar leito, usar para fazer publicidade. Isso por si só é um escândalo político. O prefeito vai dizer que tem autorização legal. Nós vamos discutir se a autorização legal permite ele fazer a propaganda que ele fez. É eticamente fazer uma coisa dessa, né, cara? Imoralidade. Moral. Uma imoralidade. A segunda questão do pedido de impeachment é que ele usou, antes da pandemia, recurso de Porto Alegre para fazer propaganda da gestão dele, fora de Porto Alegre. O que a lei orgânica proíbe, a lei do município, que é a Constituição do município. E o terceiro são indícios de uma fraude na licitação da contratação das agências de publicidade da prefeitura. São 3 elementos. Sérios, documentados e importantes de ser analisados. Esse é o elemento jurídico. O elemento político existe. É só a eleição... eu seria irresponsável de dizer que a eleição não é uma parte do elemento político, não é todo. Agora, o argumento contrário ele é ridículo, Sebastião. Ele é dizer o seguinte, que a Câmara não poderia abrir o processo de impeachment porque está muito perto da eleição. Então, assim, depois dos 30 minutos do segundo tempo, não pode apitar pênalti, porque está muito perto do fim o jogo. Se o prefeito descumpriu a lei, eu sou obrigado a fiscalizar e a abrir o processo até o último dia do meu mandato. Até o último dia do mandato dele. É o que diz a lei. Se ele descumpriu a lei, ele tem que responder por isso. Se disser o contrário, eu estou dando um salvo-conduto para 5.571 prefeitos do Brasil, dizendo o seguinte: nos últimos 6 meses do mandato, tu pode fazer o que tu quiser. Porque aí não pode abrir impeachment. Aí o impeachment é eleitoreiro. Não, e mais do que isso, isso é um dever intransferível da Câmara, que ela tem que exercer quando as circunstâncias se perfazerem. Então, Artigo 31 da Constituição da República. A fiscalização no município se dá no Poder Legislativo Municipal, que é a Câmara de Vereadores. Quando eu assumi o cargo de vereador, eu jurei cumprir a Constituição, as leis e o regimento da Câmara. Nenhuma delas tinha um parágrafo que dizia assim: até faltar 6 meses para acabar o mandato. Depois não precisa mais cumprir. Então, eu lamento. Acho que o argumento eleitoral ajuda mais o prefeito do que quem o ataca. Por quê? Porque na hora de votar, é óbvio que o prefeito vai dizer que é eleitoreiro, e tem vereadores que talvez até estejam convencidos dos aspectos jurídicos e deixem de votar porque a imprensa está batendo, dizendo que é eleitoreiro. Então, acho que a proximidade da eleição ajuda mais o prefeito do que quem o ataca. Porque ele vai dizer, como já está dizendo, como a mídia já está repercutindo, que é um processo eleitoreiro. Existem elementos jurídicos sólidos e que precisam ser investigados. Se, ao fim e ao cabo, não ficar aprovado nada, o Marquesan tinha que ser o primeiro a querer que o processo aconteça e seja decidido logo, para ele se livrar dessa acusação que é grave, da denúncia que é grave, e poder disputar a eleição dele. Não, é claro, acho que a tua manifestação deixa muito, vamos dizer assim, muito claro que existe uma consistência dentro do pedido, mas é claro que esse processo vai permitir ampla defesa, tem todos os trâmites internos a ele inerentes, e que o prefeito vai poder usar os argumentos para defender o seu próprio lado, né? E nenhum vereador é criança ou irresponsável de não entender a gravidade que é um processo de impeachment, a relevância que isso tem para a cidade e o quão pesada é essa situação. Os vereadores sabem disso. Tem vereadores que têm vários mandatos ali, assistiram mais de uma transição de poder. Tá? E isso não aconteceu em Porto Alegre até hoje. Então não é uma coisa que os vereadores façam por galhofa ou sem o senso da responsabilidade porque a eleição está chegando. A tua colocação, mas eu também, como cidadão, acho que as câmaras legislativas têm que ter uma qualidade melhor e maior. Nós temos que estimular isso, que cidadãos com maior qualidade venham para o jogo político, porque tem mais esclarecimento, podem ajudar, tem maior dimensão da profundidade da vida. Mas, Vitor, antes ali tu falaste das questões, das deficiências estruturais do sistema de saúde, né, que são graves e que a gente não vai conseguir resolver em questão de instantes aí.
comentaste a questão das consequências econômicas que essas medidas restritivas de saúde pública estão ocasionando. E não há dúvida de que um país pobre como o Brasil vai ficar ainda mais pobre, né? Porque a crise econômica ainda não apareceu de forma definitiva, né? Nós só estamos no início, né, de um processo econômico que vai trazer uma destruição de muitos negócios, né? Muitas empresas vão ficar desempregadas, o endividamento das famílias vai crescer. E me parece que, diante deste contexto de recorrência da patologia sem uma solução imediata, a gente tem que começar uma nova pedagogia pública, né, para a gente voltar com segurança, né, de uma forma pautada, não à la louca, né, mas a gente começar a orientar as pessoas. E é importante que um profissional da saúde, com a experiência que tu tem, dê um depoimento nesse sentido, de que isso é possível e de que, se é esse, no teu entendimento, o próximo passo que nós temos que dar. Nós temos que dar um passo de pedagogia pública, de abertura com consciência dos seus riscos, mas que a gente tem que, de certa maneira, viver é correr riscos, né? Quem fica dentro de casa, parado, sem fazer nada, também não vive, ou vive muito pouco. Então, gostaria que tu avançasse um pouquinho nessa linha. O retorno, do jeito que pelo menos que se preconiza hoje, né? Já passados aí 5 meses da pandemia no Brasil e quase, vamos pegar, 8 meses, 9 meses do início da doença, hoje ele já está bem estabilizado, né? De que maneira deveríamos retornar às nossas atividades, tá? O distanciamento social, esse inteligente, que não é, a gente não chama de vertical nem horizontal, é o inteligente, ele, para países mais pobres, ele é um pouco mais complicado, em função de que a menina que faz faxina lá, para ela chega em casa e às vezes ela vai estar com uns 10 pessoas dentro de casa. Não adianta eu falar para ela ficar em casa e não adianta eu falar para ela ser inteligente. Agora, não que ela não seja inteligente, mas ela faça um distanciamento inteligente, porque ela não tem, humanamente não tem como, e se acontecer ela vai levar para dentro de casa. Então o primeiro ponto é assim, nós precisamos, independente da política não fazer, nós precisamos de hospitais de campanha. Ponto. Mais leitos. Isso é um fato. Agora, o retorno. As máscaras ajudam, como eu disse para vocês aqui, ajudam a não disseminar essas gotículas. Ponto. Se for para eu me contaminar, é provável que eu, sendo um contaminador, que eu evite espalhar as gotículas, então eu não passe para outras pessoas. Ok, então, vale todos utilizarem? Sim. Locais fechados, aglomerações, dentro de casa é uma aglomeração, vou acabar não utilizando. Vias públicas abertas, não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum. Caminhando na rua, nenhum. Então, esse tipo de coisa... Falta clareza nesse esclarecimento público. As pessoas têm medo de sair na rua. Sair na rua, pois é, mas não faz sentido nenhum, né? Ir à praia, ir aos parques, porque isso aí já não é uma coisa de Vitor ou de OMS, apesar de já ser OMS, tá? Essas coisas de máscara, já as certezas sobre as práticas com a máscara já são certezas da OMS e já são certezas do CDC, da Europa e dos Estados Unidos. Então, distanciamento, o uso em aglomerações, o uso para preservar as outras pessoas das gotículas do que sai aqui, até de uma forma de higiene, mas fora isso, ambientes abertos, ao ar livre, praças, vias públicas, praia, não há necessidade. Bom, agora, se eu sou o grupo de risco, eu posso criar uma necessidade para mim nesses locais todos? Posso, eu prefiro usar máscara. Tudo bem, mas é uma preferência tua, porque a partir de tal idade, como é que eu vou te falar assim, acima de 60 anos use? Se a pessoa tem uma comorbidade lá respiratória, como é que eu vou obrigá-la, que ela não consegue nem caminhar adequadamente com aquela máscara? Vai fazer exercício na rua, ao ar livre? Não há motivos para privar essas pessoas disso. Segundo, esse distanciamento social... Como eu disse, que ele é muito complicado para a gente, né? Seria assim, manter 1 metro de distância e tudo mais, inclusive nas escolas. Ele tem que ser uma educação e dentro disso as pessoas fazerem o que é possível. Porque não há uma coisa não é possível, ficar mais em casa sem receber. Tá? A economia está em colapso. Então, retorno, educando. Vitor, mas o país não é educado.
Não é agora que eu vou educar de uma hora para outra. Eu tenho que informar essas pessoas. Do ponto de vista de saúde, eu não posso proibir que nas escolas, por exemplo, que dentro de casa sirva salgadinho para as crianças. Deveríamos proibir? Eu não tenho direito de proibir uma família disso. Agora, então se for pegar o pé da letra, tudo que deveria ser proibido, salgadinho para criança não, refrigerante para criança não, suquinho industrializado, não tem como fazer isso. Então, o que eu faço? Educo. Dentro disso, tu faz o que tu quiser, a família é tua, o filho é teu. O mais impressionante que às vezes eu fico pensando, cara, é o total desconhecimento da realidade brasileira, né? Cara, existem grotões de miséria no Brasil, os caras não têm água potável e os caras querem falar de máscara e querem falar de álcool gel, os caras não têm arroz e feijão. 80% dos porto-alegrenses têm renda familiar de até 2 salários mínimos. Familiar. Familiar, 80%. A renda da família não alcança 2 salários mínimos. Então entendeu? Em Porto Alegre. E cada vez mais a realidade em Porto Alegre, no Brasil, sai para caminhar, se a gente sai da bolha que a gente consegue viver, quem consegue viver no lado da cidade que tem asfalto, calçada e cano de esgoto, tem um lado da cidade que não tem nenhuma diferença entre a calçada na frente da casa, porque é barro, a rua onde passa o carro, que é barro, e o esgoto que passa junto na rua em cima do barro. Então, esse é o país, essa é a condição sanitária que nós temos e que está dentro desse contexto. E essas famílias, normalmente a gente sabe que em posto de saúde, ou em hospital, ou até mesmo em clínica, quando eu recebo, contamina um, contamina todos. Ou seja, não tem como manter todos isolados em casa. Em algum momento um vai sair ao supermercado. Nós não temos, nem o médico consegue fazer isso numa cirurgia, sai da cirurgia com máscara, com tudo, de não coçar aqui, de não encostar. É humanamente impossível eu não encostar no rosto, ou coçar o nariz, não tem como. Então isso a gente faz no meio da cirurgia, de encostar assim. A gente tem que fazer aquilo que é possível. Agora, há mais a se fazer, além da máscara, da limpeza, da higiene pessoal. Tem coisas que são um pouco relativamente mais simples, né? Se a gente puder, ao invés de educar as pessoas a ficar em casa, mesmo tendo sintomas graves, de procurar um auxílio médico e oferecermos esse auxílio médico, nós temos mais chance de alguma medida que seja feita, seja ela medicamentosa, né, na maioria das vezes, ou não, que possa surtir o efeito e evitar que essa pessoa chegue até o hospital. Então, não tem como evitar que o vírus aconteça. Dentro dos asilos, as maiores disseminações em alguns lugares. Asilos. Você está chegando no asilo porque o cara que está dentro do asilo não tem como ficar sem um cuidador. O cuidador não tem como cuidar 100% do tempo, vai para uma casa, às vezes recebe um salário mínimo. Então, eu não tenho como deixar de espalhar. Todos aqueles que conseguem que façam, né? E nesse momento, higiene, educação e aumento da capacidade hospitalar. Não tem mais o que fazer. Mas vamos lá. Posso fazer uma pergunta, mediador? Pô, claro. Hospital de campanha, falasse rapidamente, teria ajudado Porto Alegre? Muito, mas não no momento errado. Por que a gente fechou Porto Alegre no momento que o vírus, ou Rio Grande do Sul, que o vírus não circulava aqui? Cansei de atender lá em abril, em maio, pessoas de cidades do interior, que são meus pacientes há mais tempo, falei assim, e aí, a tua cidade? Não tem nenhum caso. Tá aí o comércio, todo fechado. Está tudo fechado, não tem nenhum caso. Sim, os hospitais sem ninguém. Não, nós não podemos sair de casa praticamente. Vem cá, que insanidade. Então a gente pegou e fechamos tudo no momento errado. O hospital de campanha, ainda bem que a gente não fez, cara, porque esse gasto ia ser todo desviado no momento errado. Lá no começo, nós íamos estar pagando esse pato até agora com o hospital de campanha, que seria qual é o momento? Quando chega o vírus, pô. Isso estava anunciado, eu tenho um live minha de março, estava anunciado. Quando que a coisa ia acontecer mais drástica aqui? No inverno, pô. Porque no inverno não é só a questão do coronavírus, são todos os vírus respiratórios. Então o hospital de campanha nesse momento seria fundamental. Continuaríamos trabalhando, cara. Porque assim, não, mas vai espalhar. Amigo, vai espalhar, a despeito de ficar ou não em casa. Mais lento ou mais rápido. Que bom que seja mais lento. É que a partir do momento que se nós vamos planejar uma reabertura gradual, a construção de hospitais de campanha vão dar a estrutura necessária, porque talvez a circulação de pessoas vai gerar um maior contágio e talvez vai levar a um número maior de quadros que gerem algum tipo de internação. Talvez. Não? Talvez. A gente não sabe. Porque os países que
circularam não tiveram esse contágio todo. Então a gente não sabe. Acontece, claro, que o Brasil, aglomerações são comuns. Isso eu estou partindo de uma linearidade lógica, né? Que a gente não sabe qual é a lógica da doença. Mas também tem algo aqui, Vitor, que eu acho que também é importante a gente falar o óbvio. Porque às vezes a gente não fala e daí pensam que a gente não fala porque discorda. Por exemplo, tu concorda que o camarada que é diagnosticado com a doença fique em casa em reclusão? Totalmente. Tá bem. Não, entendeu? É que é importante. Aí a importância dos testes. Tá. Que também é uma coisa que já deveria ser preparado para fazer. Testagem. Pô. Pegou alguém positivo, testa todos os contaminantes possíveis. Porque são aquelas pessoas que tiveram contato com ele. Essa pessoa ficar 14 dias em casa é diferente de ficar 5 meses em casa. A quantidade de gente que já adquiriu e está em casa com medo de sair de casa, idosos, outras pessoas, é um absurdo. Então, é óbvio, é importante se fale óbvio, né? É uma pandemia, todas as doenças matam, é diferente, não é diferente com essa. As pessoas contaminadas devem se afastar durante os 14 dias, nem 14 dias é necessário, mas vamos colocar 14 dias. Okay? Devemos usar máscara, álcool, limpeza, ok. Mais do que isso, não cabe. Não existe mais do que isso. Mais do que isso é ter um suporte hospitalar e ponto final. É a mesma coisa, nós temos com pandemia de obesidade e de câncer. Não, então não viva, porque o câncer se desenvolve. Não, eu preciso de mais auxílio médico, mais hospital, mais exames e ponto. Sabe quantos pacientes deixaram de ser diagnosticados com câncer até hoje? Mais de 65 mil, cara. Ou seja, essa morte que está acontecendo aí, ela é invisível hoje. E esse cara vai pagar um preço muito alto, porque começa o medicamento depois, o tratamento depois, cirurgias eletivas. Mais de 60% de cirurgias eletivas canceladas. Ou seja, patologias que seriam tratáveis ou curáveis vão se tornar graves. Já são, né? Aumento de suicídio, 90% de aumento de depressão. Mas sabe que 90% de aumento de depressão, cara? E a depressão ceifa a vida, porque a depressão hoje, e se tornará finalmente, né? Porque a previsão de 2010 é que em 2020 a depressão fosse a principal causa de afastamento do trabalho. Tá? Nós estamos falando para empresários, aqui para empreendedores. Que merda! Uma empresa onde boa parte dos seus funcionários, além de todo da problemática onerada, né, da empresa, em função da economia desastrosa, ainda tem que afastar os funcionários que ele não gostaria de ser afastado, mas às vezes por conta de depressão, de ansiedade generalizada, rendendo menos no momento de pressão que precisa render mais. Aí estou falando de depressão, alcoolismo, abuso de drogas, de álcool, aumento exponencial do sedentarismo, 6 meses, 5 meses de sedentarismo, cara, para alguém que o exercício é o regulador da depressão, da ansiedade, da doença cardiovascular, que está aumentando também. Então, é tanta consequência para a gente mirar somente em uma doença, que é uma doença importante, tanto quanto as outras, que parece loucura conversar sobre isso. Parece falar um óbvio. Vamos lá. Ricardo, tu tem 2 cidadãos aqui. Tá? E o público da AGE, que é um público jovem, ele se sente cada vez menos representado pela política. Tá? E isso gera uma falta de adesão. Né? Hoje em dia, infelizmente, a gente olha para a política com descrédito. A gente simplesmente não acredita que a política vai resolver os nossos problemas. E isso é democraticamente trágico. Tá? E isso gera a possibilidade de uma certa relativização da importância da democracia no jogo político. Tá? Tu é um político jovem. Está em primeiro mandato, não é mais criança, ninguém aqui é mais criança, tá? E acho que muitas das questões para a solução da sociedade brasileira passa justamente por uma participação da nossa geração. Nós temos que ir mais para o jogo, nós temos que participar mais, nós temos que cobrar mais, nós temos que nos apresentar. Como que tu, vendo a realidade política por dentro, as dificuldades muitas vezes de transitar boas ideias dentro dos partidos, os jogos partidários, né? Como que tu enxerga? Tu acredita ainda que é possível nós termos uma política democrática mais próxima do cidadão, que resolva seus problemas e que faça com que o cidadão simplesmente, cara, olha só, que bacana, esse é um político que eu me represento, eu acredito nele, eu vou votar nele, porque esse cara faz e me ajuda a ter um Brasil melhor. Tu acha que isso é possível? Eu acho que é possível se a gente tiver uma concepção realista
e não fantasiar a política como algo que ela não é. Vou me explicar. Primeiro, toda razão, existe uma desconexão do mundo político com a sociedade brasileira por mais de um motivo. Primeiro é envelhecimento da forma de falar, da ritualística política. Tu vai numa sessão político, qual seria gostaria primeiro de saudar o meu querido amigo Sebastião, o doutor Vitor, que representa a classe médica neste... O cara já desligou a live, já foi procurar outra coisa. Tem uma linguagem velha. Isso é um aspecto. Um deles. Segundo, promete o que não pode entregar. Então, tem uma frase do Thomas Sowell que é o seguinte: só um mentiroso pode agradar quem pede o impossível. Então as pessoas acham que a política vai ser a solução, que o Estado vai resolver, que o governo vai resolver. Não vai. Tá? Mas vai aparecer um cara que vai dizer que vai. E aí... E provavelmente está com o cabelo desgrenhado, uma camisa vermelha, e o que capta corações de jovens, né? E esse é o cara que se elege. Não todos que se elegem, tá? É difícil fazer uma campanha dizendo assim, olha, nós não tenho como resolver os problemas. Mas eu vou limitar o governo para ele te atrapalhar menos. Só tá? um parênteses aqui, pegando isso que a gente falou. Eu acho que a juventude brasileira se libertou um pouco dessa cultura esquerdista. E aí, existe uma nova juventude aí vem que outro conheceu o elemento, mundo, que viajou, que tem o projeto de viagem, entendeu? Então eu acho que nós temos a nossa geração, nós éramos muito menores em ter um pensamento mais pró-mercado. Nos interessávamos tanto. Mas, vamos dizer assim, a cultura revolucionária na nossa geração era muito mais acentuada do que hoje. Dessa revolução... Que hoje não tem revolução. Hoje em dia tem repetição de jargões e tem influenciadores aí que são deturpadores da mente infantil. A mítica revolucionária que conquistava coração. Deixa eu te dizer o seguinte. Então, primeiro, tem um envelhecimento da linguagem, óbvio. Segundo, cara, a roubalheira que foi nesse país... A roubalheira da era lulopetista. Não é só do PT, se rouba nesse país desde sempre, e todos os partidos roubam, tá? Todos os partidos. Isso é um descrédito tremendo. O fenômeno da Lava Jato, então, cara, rompeu qualquer expectativa, as pessoas olham com nojo para a política. E grande parte disso é verdade, é merecido, porque a política... Não é só no Brasil, mas no mundo inteiro tem os acordos. Isso a gente olha com desprezo e tem que olhar. Tá? Mas tem um outro elemento que eu acho assim, nós e a geração que vem depois de nós, ela consegue tomar decisões, chegar a acordos e implementar coisas sem as formalidades que a gente se acostumou a ver. Eu vou dizer o seguinte, a mídia brasileira, cara, conservador e liberal não tem espaço na mídia. Tá? E a esquerda vai lá e cancela. Agora o Leandro Arlock foi demitido na CNN, tem 500 casos aí. A esquerda cancela e não tem acesso. Mesmo assim, tem uma geração, tá? E eu vou dizer aqui um amigo nosso, Fernando Conrado, tá? Cara, Ana Paula do vôlei, Lacombe, quem mais? O próprio Narlock. E eu posso dar aqui 20 nomes que furaram o bloqueio da mídia pelas redes sociais e conseguem um acesso direto. Tá? E esse é outro problema da política. As pessoas querem acesso à solução direta e o político é o intermediário. Aí eu tenho um cara que faz voto para mim em tal lugar. Então quem quer falar comigo, fala com o cara vem. A política ela é toda com buffers, com intermediários para a solução dos problemas. Tá? O cara não consegue tirar um alvará, mas ele conhece um vereador e o vereador tirou o alvará. E essa modalidade de relação acabou, vai acabar e se nós vamos continuar precisando ter uma esfera, uma dimensão humana que é o debate político. Nós estamos fazendo debate político aqui. Tá? Isso vai continuar existindo. Nós vamos continuar precisando de tomadas de decisão públicas. Onde é que vai fazer a rua passar? Aqui ou aqui? Então, uma tomada de decisão que tem que acontecer. Mas a forma política, a forma de tomada de decisão, a forma de acesso, a forma de participação, não é que vai ter que mudar, já mudou e a política não se deu conta ainda.
Tá? Mas tu está dando um depoimento muito importante, dizendo o seguinte, cara, olha só, eu vejo que há esperança de que o sistema burocrático que está aí vai cair e vai surgir algo mais ágil. Só não dinâmico. vai ser rápido, não vai ser amanhã e não vai ser amanhã e não vai ser perfeito. Tá? Por quê? Porque é um sistema amarrado, é um sistema legislado. Tudo que está na lei demora mais para mudar do que o que está no acordo. O acordo a gente muda, a lei demora. Por degrau de corrupção ou por incompetência burocrática? É amarrado porque é da natureza do poder público no mundo, tá? Ser amarrado. Por que é amarrado? Olha só, tenta mudar a forma de decidir quem vai ser o juiz de paz no interior da Inglaterra. Putz, é uma norma de eleição que tem 600 anos. Tá? Então, o poder público, primeiro, ele precisa ser amarrado, porque se soltar essa turma, é uma loucura. Tá? Não estou falando só do Brasil. No mundo, corrupção é um fenômeno mundial. Então, é da natureza para controlar a corrupção, para ter transparência das decisões, para garantir... Cara, fazer uma licitação é um parto burocrático no Brasil. Tá? Comprar um respirador é um saco. É um saco. Tá? Tanto que o primeiro decreto do governo federal lá foi o seguinte: pode fazer na pandemia pode fazer compra sem licitação, porque vai acabar a pandemia antes de acabar o processo licitatório. E o medo? Agora, deixa eu te... Pelas consequências. Então, aí, tu foi secretário e tu correu esse medo. E aí? Primeiro isso, tá? É burocrático porque se não for, a roubalheira é grande. Então, onde é que é menos burocrático no mundo? Onde tem confiança no setor político, porque o político rouba menos. Onde a corrupção é menor, Suíça, Suécia, Noruega, Islândia, Austrália, pega o índice de percepção da corrupção. Nesses países o governo é mais ágil. Agora, no Brasil ele pode ter esse nível de agilidade? Não pode. Então é amarrado. A lei é amarrada, o governo é amarrado. E eu não vejo uma solução mágica para isso. E assim, eu sou um dos que talvez não me eleja porque eu digo que eu não vou resolver sozinho. Tá? A comunidade política está entendendo que a coisa está mudando, está correndo para tentar se adaptar, mas transformar essas formas de tomada de decisão, esses sistemas de representação, isso não acontece de uma hora para outra, vai demorar, mas talvez seja a tarefa da nossa geração. No mundo, não só no Brasil, que é descobrir o seguinte: os negócios mudaram, a economia mudou, a saúde mudou, as relações pessoais mudaram, as famílias mudaram, tudo mudou. Nós vamos ter que mudar a organização pública, nós vamos ter que mudar o jeito do Estado ser, do governo ser. Como nós vamos mudar? Não sei. Por quê? Porque é um processo aberto, participa todo mundo vai opinar. E nós vamos chegar ali na frente num modelo que não vai ser o meu ideal nem o teu, mas vai ser o que dá, considerando que todo mundo participa. Eu concordo que existem algumas mudanças que são absolutamente irreversíveis. Tá? E que o sistema político, obrigatoriamente... Deixa eu te dizer o seguinte: tem coisa que está pronta, que tinha que acontecer agora e que deveria ser implementada já. Eu acho que tá? até... Não é só uma transformação geracional. Tem coisa que podia acontecer já. Eu concordo que não existe sistema perfeito, nada na vida é perfeito. As coisas são possíveis e a gente vai otimizando elas. Tá? Mas me parece, eu escuto e fico feliz estou dizendo, cara, tem uma esperança, eu lá dentro estou vendo que está mudando, os caras estão se dando conta que tem que mudar. E eu acho, Vitor, que algumas mudanças vão ser mais rápidas do que o Ricardo espera. Tá? E numa das tuas colocações ali, tu falou em liberdade individual. Tá? Então agora eu vou te dar uma liberdade, que só estava aqui te perguntando como médico. Agora eu quero ouvir o cidadão. Só fazer um disclaimer. Eu reclamo que vai demorar, porque eu queria que fosse já. Eu sei, não, então, entendi. Não estou dizendo que vai levar 100 anos. Eu entendi. Pode levar 1 ano, para mim é demorado. Não, eu entendi. Como tu, às vezes tu olha para os lados e tu olha, isso aqui vai demorar um pouco. Nós viemos da iniciativa privada, tá? Eu venho da iniciativa privada, vocês estão na iniciativa privada. Eu olho o que é a transformação dentro de uma empresa, eu olho e digo assim, o Brito, que foi governador do estado, saiu e foi ser CEO da Azaleia, se não me engano. Da Azaleia, né? Eu estava num evento uma vez, numa entidade empresarial, acho que na Federação, e perguntaram assim, qual é a diferença entre o poder público e a empresa privada? E ele fez assim, 1 ano e meio, 2. Porque quando eu cheguei na empresa, tinha que comprar um terreno, me disseram, é esse ou esse?
Eu escolhi, 3 dias depois eu assinei o contrato da compra. No poder público isso ia levar 2 anos, porque é parecer da procuradoria, porque é não sei o quê, porque tem que mandar para o Ministério Público, porque não sei o que lá. Então, eu acho que vai mudar, eu acho que nós temos uma transformação para fazer, nós temos condições de fazer essa transformação. Ela é muito lenta para mim, porque eu tenho pressa, mas ela vai acontecer e já começou. E o poder público vai ser arrastado nisso. Ele não vai ser o promotor da transformação. Ele vai ser arrastado por nós. Concordo. Então, nós diante aqui de um político que é promissor, que é próximo a nós, que pensa, tem uma maneira de pensar parecida conosco, Vitor. Eu gostaria de ouvir a opinião não do médico, não sei se dá para separar o médico do cidadão, mas o cidadão tem mais liberdade para falar politicamente. Eu gostaria de ouvir de ti, como que tu enxerga o Brasil, como que tu enxerga que nós estamos mudando, nós temos um grande amigo que foi para dentro do jogo, está lá, se expondo, né? E uma das coisas que eu acho que mais me machuca dentro dessas questões desses debates públicos é o seguinte, cara, muita gente critica. Os caras criticam tudo. Cara, se tu fosse chamado, tu ia? Não, eu não ia. O cara tá lá, né? O cara tá lá, tá fazendo, tá tomando, entendeu? Tomou a coragem, tá lá. Mas a gente tem uma dificuldade muito, a gente gosta muito de criticar e tem uma dificuldade tremenda de elogiar, né? Então, eu queria o teu depoimento agora como cidadão, olhando o Brasil, olhando o Rio Grande, olhando Porto Alegre. Qual é a tua percepção do todo? Infelizmente é ruim demais. Eu tenho assim, esperanças, a gente tem, né? Uma coisa é a esperança, outra coisa é a realidade. Infelizmente as ideologias nossas, né? Quanto mais idade nós temos, mais experiência a gente tem, elas vão ficando um pouco mais, até porque a ideologia ela não deve se sobrepor à realidade. Então, a realidade é que é tão amarrado, e quando a gente conversa com o Ricardo ou com outras pessoas que estão nesse meio político, é tão desesperançoso para a gente em saber que essas amarras elas estão tão entranhadas que é muito difícil de mudar, que a perspectiva nossa, talvez, até com essa liberdade maior de chegar ao público, né? O Ricardo falava agora, eu talvez não sou um cara que me eleja em função de eu falar isso. Tudo bem. Infelizmente, no passado, essa política de falar tudo era ruim, porque tu chegava lá e tu tinha que abraçar o pobre, e é aquilo ali, é o único momento que tu vai olhar para o pobre, é aquele momento da campanha. Hoje em dia, ele está falando a um outro público. Pode ser que o pobre lá, que ele abraçaria numa campanha política tradicional de ir à favela e tal, ele não vai se conectar ao Ricardo. Não vai seguir ele na rede social, vai olhar no Facebook ou talvez outras coisas e vai aceitar que chegue um outro político e abrace ele e dê um prato de comida. Né? Mas existe então uma crescente massa de pessoas que estão tendo acesso mais direto a políticos e a ideias. E essas ideias elas acabam se difundindo mais. Então, pelo ponto de vista da difusão das ideias, dessa propagação das ideias, as perspectivas são boas. Porque, pelo menos, não são só as pessoas que estão na televisão lá que têm poder sobre os outros, que antigamente era isso. Né? O meu modelo de pensante é o ator. Tá, tudo bem, ele pode até ser um modelo de pensante, mas de onde ele trouxe esse modelo dele? Não tem, porque eu estudei para encenar fazer uma cena. Não, peraí, tudo bem. Tu pode ser bom nisso. Agora, no que mais tu é bom? De onde tu tira as tuas ideias? E o Brasil continua ainda dando voz para uma cantora, para um não sei o quê. Não que não possam ser pessoas inteligentes, mas junto disso que antigamente era só esses montados, escolhidos a dedo para a mídia, hoje tem uma massa de pessoas que conseguem chegar às casas. Então, essa é a única parte boa, eu acho, dessa esperança que a gente tem na melhora do futuro. A outra coisa é o chamamento de um grupo de pessoas que antigamente ficava muito confortável em viver a vida, né, e até os jovens, e de serem iniciados já o mais cedo possível em ideias. Né? Mas pegando esse ponto, tu não acha que esse tipo de expressão, de proeminência de expressão cultural que tu estava falando aí, não se dava justamente porque alguns setores da sociedade brasileira ficavam calados? Também é isso que eu estou falando, que a gente tem, então, o pai que aceitava quieto, o filho que já está se vendo na obrigação de tomar alguma posição. Vamos pegar aqui em Porto Alegre, propriamente, o empresariado ficou muito feliz com outros governos petistas aqui.
né? O roubo era para eles também. Agora estão sentindo na pele. Os filhos, talvez, deles percebam que, não, peraí, não vou mais aceitar me aliar com esse tipo de coisa, eu vou ter que começar a tomar partido. Ah, mas você é retalhado? Bom, mas eu vou ter que fazer alguma coisa, porque o retalhamento ou não, depois o caos acontece igual. Então, eu acho que a única coisa boa de termos passado por isso tudo é que agora, com essa liberdade das redes sociais, né, a parte boa é que chega muita porcaria às pessoas, mas a quem deseja chegam também realidades e não só utopias. Então, eu acho que a única esperança que eu tenho é nesse sentido. Trazendo um pouquinho para dentro da área da medicina, antigamente eu não sabia nem como que alguém era escolhido para ser o presidente lá do Conselho Federal de Medicina, que é um cara que vai ser, de certa forma, muito, muito empoderado pela indústria farmacêutica, que eu sou a favor. Só que essa mesma indústria farmacêutica que quer vender remédio, ela quer vender o mais caro. E no momento agora de pandemia, por exemplo, a gente sofre por conta disso. Como é que eu vou me posicionar a favor de um remédio que custa R$20 se tem um outro que custa R$10.000 que eu estão tentando empurrar a goela abaixo? E talvez seja bom, não sei, mas por enquanto goela abaixo. Então, quando eu fico sabendo que isso acontece, a pressão popular mesmo dentro da medicina tal, vai tomando um corpo. Vamos fazer um paralelo de sociedade e conselho médico. Sociedade é isso. Não, medo de me expor, porque você a retaliação, sou empresário, dependo dele, isso aqui. Os filhos estão agora aqui participando. Tá certo? Na medicina, acontece a mesma coisa. Não, porque o que vão achar de mim? Porque o conselho médico já me chamou assim, eu já cansei de sentar no conselho médico lá para me explicar porque que eu fui grosseiro na rede social com uma pessoa. Aí tu me traz aqui, Vitor, tu tenta ser o médico ou o cidadão? Não, tu acredita que eu não posso? Sou o médico, então não posso destratar alguém na rede social porque é antiético. Vem cá, mas tu sabe se essa pessoa me destratou antes, me xingou? Não, isso eu não quero saber. Eu quero saber que o médico não pode destratar. Quem diria um médico falando a favor de sair para as ruas? Você não deveria ser médico. Não, eu sou cidadão antes de ser médico. Já sofreste algum tipo de questionamento assim? Eu? É? Não, eu posso dizer qual é o mês que eu não sofro. Eu já fui chamado do Conselho de Medicina para explicar por que eu destratei alguém na rede social. Por que eu pedi exames demais para o meu paciente. Por que eu pedi exames, e não foi nenhuma nem duas. Leia-se. Quem faz a denúncia é um outro colega que geralmente está linkado ao convênio. Quer dizer, o convênio não quer pagar os exames do cidadão, eu peço, porque é meu direito pedir, que gostaria que alguém pedisse exames para mim o mais amplo possível, porque eu gosto de enxergar a minha saúde, eu peço esse exame, chega um outro médico que tem que validar isso aí, porque eu não me alio a convênios médicos, seguro de saúde, o convênio vai lá e recebe, pô, esse cara está pedindo muito exame, está onerando. Ô médico, tu que é nosso cupincho aqui, bloqueia esse cara lá em cima. Lá dentro do Conselho de Medicina, o que acontece? Tem um outro cupincho dele lá também, que já trabalha, que é um burocrata. Que na política, a maioria é burocrata, nunca empreendeu, nunca empregou, e está lá já há 200 anos vivendo, mamando e conseguindo ganhos exponenciais na vida, que a gente sabe que vem de algum lugar. Que com um salário de 8, 10 mil reais não é. Né? Não que seja um baixo salário, mas não dão suporte para alguém chegar a ter carros que custam R$1 milhão. Né? Tem que vir de algum lugar. Não, na medicina é essa coisa. Está cheio de gente que está lá e que nunca sequer foi um médico de sucesso. Então lá ele consegue, primeiro, limitar aqueles que possam ter sucesso. Segundo, receber uma galinha de algum lugar. E terceiro, vão ser lá o gado, né? E a gente fala de gado, que vão ser a massa de manobra. Ó, estão pedindo exame demais. O cara está falando de um remédio X ali, eu tenho outro para passar que é muito mais caro. Tal. Cara, isso acontece o tempo todo. Só que, na medida que eu tenho vozes, como eu, por exemplo, na medicina, que eu estou me lixando. Se alguém me fala assim, Vitor, tu vai ser suspenso um dia de tanto processo médico. Eu não tenho processo de nenhum paciente. Sabe que nenhum paciente nunca me processou por nada no Conselho de Medicina. Eu devo ter uns 15 de médicos ou de convênio que me denunciam, porque ali o sistema é socialista, cara. E o médico que reclama do socialismo, ele está vivendo socialismo ali dentro. Só que pouco a pouco vem uma massa que está querendo se desgarrar. Pô, peraí, cara, eu quero fazer, não é o meu caso, eu quero fazer propaganda do meu trabalho. Não, propaganda não pode porque é antiético. O que o Vitor está dizendo aqui, mais ou menos, é o seguinte, Ricardo. Que ele é... política dentro é a política nojenta lá de cima. Não, mas o que ele está dizendo aqui é que ele é amigo dos pacientes, mas inimigo do sistema. É mais ou menos isso que tu está falando. E tem uma questão aqui, cara, eu vou fazer essa pergunta para ti por tua trajetória também de ter sido presidente do IEA, tá? Que é o seguinte,
Tem uma máxima, uma imagem ainda cada vez mais relativizada, mas que ainda é muito fora do Brasil. Eu vou lembrar aqui, desculpa. Talvez venha mais uma carta por conta disso. Dá pra acreditar? A gente nos bota testemunha, que a gente vai lá também. Porque eu falei que provavelmente existem burocratas recebendo. É um fato, pô. Então, assim, partindo disso que a gente conversou aqui, e partindo da tua experiência ainda como presidente do IEE, né, tem uma máxima ainda no Brasil, felizmente cada vez mais relativizada, que o empresário capitalista só quer ganhar dinheiro e não se preocupa com as questões sociais, etc. e tal. Mas eu acho que para nós aqui, que defendemos um capitalismo de verdade, a gente defende uma competição fair, né? Que os competidores tenham igualdade de concorrência e vão para o jogo com absolutamente honestidade e lisura. E com independência de escolher se querem pensar na população ou não também, porque é direito deles. Ganhar e usar para uso próprio ou distribuir, eu acho muito nobre distribuir porque é fraternal, é do ser humano. Agora, não tem obrigação nenhuma. Perfeito. Vai. Já ajuda. E aí posso dar um retrato da realidade e posso dar um embasamento filosófico e teórico disso. Primeiro, o empresário ajuda as pessoas se ele não pensar em ninguém mais, se ele pensar nele e no dinheiro dele. Para chegar lá, ele precisa contratar pessoas e vender um produto que atenda uma necessidade de alguém. Senão ninguém vai comprar dele. A um preço que a pessoa possa pagar, senão ela não vai comprar dele. Salvo se ele tiver um acordo com o governo. Aí ele tem um monopólio, ele tem uma reserva de mercado, que eu estou vendo que é onde tu vai chegar, né? E aí tem a diferença entre quem defende capitalismo e liberdade de verdade, que somos nós, dizemos o seguinte, o mercado livre, o bom se sustenta. O bom se sustenta e ganha dinheiro. O cara que atende ao seu cliente o que gera, e aí a máxima marxista diz assim, que o capital tende a se acumular. O capital se acumula quando o governo bota a mão para proteger alguém. Me diz um setor da economia que tem um cartel estabelecido que não seja um setor altamente regulado. Mercado financeiro, mercado de aviação, mercado de combustíveis, tudo altamente, telecomunicações, altamente regulado. Tenta botar uma empresa para dar sinal de celular na Restinga. Não pode. Tem que cobrir no mínimo X% do mercado nacional, tem que não sei o quê. Não pode. Regulado. Por quê? Porque aí tem 4 ou 5 peixes ganhando. Beleza. Mas vamos lá que esse é um ponto importante. Como o público da AGE é um público jovem, né, que justamente quer montar o seu próprio negócio, ter sucesso, montar algo que os faça feliz. Eu acho que é importante a gente... eu gosto de falar sobre o óbvio, tá? Eu gosto. Tá? Que é o seguinte, tá? Na minha visão, nós ainda estamos para ver um capitalismo autêntico no Brasil. Tá? Estamos para ver. Porque teve muita gente ali, né? Vamos lá, que criticava lá o governo petista, mas muita gente ganhou dinheiro de banco público, etc. e tal. Muita gente ganhou. E também tem muita gente que às vezes fala de liberalismo, mas quer reserva de mercado para si. Eu quero que tu fale qual é o liberalismo que nós defendemos. Nós defendemos a liberdade e a ausência do governo segurando as cordinhas, tá? Escolhendo os campeões nacionais. Vamos lá. O Lula escolheu lá, agora eu vou dar a isenção de IPI para a linha branca. A linha branca, a Dilma fez isso, a linha branca é geladeira, fogão, são eletrônicos, eletrodomésticos de grande porte, a linha branca. Pega o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Dilma e vai ver quem era a empresária que mais abraçou a Dilma Rousseff. Se não é uma grande vendedora da linha branca. Tá? O Brasil sempre teve esse chamado capitalismo de acesso. Tá? É um capitalismo, mas assim, se tu tem acesso ao poder, para ti é mais fácil. Porque eu vou botar uma tarifa aqui para importar o teu produto, para que tu não tenha que competir com o resto do mundo.
Ah, eu vou dar um subsídio aqui para o teu negócio, porque tu não tem o custo de capital que o resto do mundo tem para estabelecer uma empresa. Então, o Brasil tem um capitalismo controlado, desde sempre. Não é capitalismo. É meio capitalismo. É uma sopa com um pedaço de madeira dentro. Isso aqui não é uma sopa, não dá para comer. Tá? Tem ingredientes na mistura que não combinam com o resto. Tá? Então, o que nós defendemos? Liberdade. O empresário pensa só nele. Se ele pensar só nele, ele faz o bem para os outros, porque emprega alguém e vende um produto. Mas agora, os grandes empresários que eu respeito, nenhum deles se encaixa nessa descrição de um homem egoísta contando dinheiro que não está nem aí para a sociedade. Então, eu disse que ia dar o fundamento. Adam Smith tem A Riqueza das Nações, todo mundo conhece, o grande tratado sobre o surgimento do capitalismo, 1776. Quem lê aquilo ali pensa, o capitalismo selvagem, desregulado. Mas ele tem um outro livro chamado Teoria dos Sentimentos Morais. A primeira frase diz o seguinte: por mais egoísta que se suponha o homem, ele tem em sua natureza princípios que o levam a se preocupar com o bem-estar do próximo. Ainda que não ganhe nada com isso, a não ser o mero prazer de observar o bem-estar do próximo. O ser humano não é um animal egoísta por natureza. Agora, quando o governo tem o poder de escolher as empresas que vão ter sucesso, de preservar algumas empresas de concorrer, de ajudar alguém, estes empresários vão tomar o poder do governo para se valer dele. Então tem outra coisa, é o seguinte: quanto mais o governo se mete na economia, mais agentes econômicos compram o governo. Porque, óbvio, o cara tem o poder ali de conseguir fazer uma fortuna. Basta comprar 1 ou 2 deputados. Ou 300. E vamos dizer assim, a própria questão agora das fake news, que existe desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo existe desinformação, existe discurso de ódio, existe ofensa, e enfim, a fake news é só um nome bonitinho que a gente está vendo aí. Então, na verdade, essa investida sobre as plataformas, sobre as redes sociais, é uma investida do sistema para controlar. Uma das maiores transformações que nós estamos vivendo é o seguinte: quando é que o Vitor ia falar para 1,5 milhão de pessoas em qual rede de televisão? Se ele não repetisse exatamente o que a Rede X, a Rede Globo, quer que ele repita. Quer dizer, se ele discordar da Rede Globo, ele nunca vai atingir 1,5 milhão de pessoas. Hoje ele atinge. Hoje ele atinge, pelas redes sociais. O político... Tu acha que o pessoal do conselho está vendo ele? Pode apostar. Tá? E vou dizer outra coisa. Se é uma palavra fora da regra, então vou dizer porque eu falo da OAB. É brincadeira, né? Falo da OAB a mesma coisa. A advocacia é um munus público, é uma função pública, é para o bem comum. Os advogados exercem a advocacia como profissão. É uma profissão honrosa para ganhar dinheiro. Quem atender bem o seu cliente tem que ganhar mais dinheiro, quem atender mal tem que ganhar menos, e o advogado deveria poder fazer a publicidade do seu trabalho, porque é o seu trabalho, é a sua empresa. Um escritório é uma empresa, né? Tem uma função pública? Não tem dúvida. Como o médico tem, ou acaso quem vende comida não tem uma função pública? Não é importante para a população comer. Ou acaso quem vende imóveis não tem uma função pública? Não pode anunciar? Imobiliária não pode fazer anúncio? Então isso é ridículo pressupor que porque uma atividade é exercida para ganhar dinheiro, que isso é ruim. Isso é mentalidade anticapitalista. Tá? O capitalismo é ruim. Se tu quer ganhar dinheiro e faz propaganda, é porque tu não está pensando nos outros. Isso é uma idiotice. Isso é uma má compreensão da realidade. A realidade não é assim. Proposital. Por quê? Porque isso apodera, não, vou usar a palavra certa, hoje é empodera, né? As pessoas que controlam a medicina, o direito, o discurso. E tu falou das fake news. Esse gigante empenho de atacar fake news
Mentira sempre houve, e a melhor solução para mentira é deixar ela correr porque alguém desmente. Tá? É a competição no mercado das ideias. Tá? Agora, essa campanha anti-fake news, ela é uma campanha para devolver para os donos do discurso público o poder sobre o discurso público. Vou dar um exemplo aqui. Há uns 3 meses, mais ou menos há uns 3 meses, teve um grupo de... Já é a 10ª vez que fazem isso, né? Mas dessa vez foi muito forte. Pegar um grupo de médicos lá e começaram a inventar fake news minha e de outros médicos, né? Fake news, mas assim, das mais esdrúxulas, né? Porque aí quando atinge muito a honra, assim, colocando coisas que tu... como se tu tivesse feito algo, né? Assim, no meio da pandemia, os caras assim, o cara tá vendendo soro para imunidade. Nunca fiz isso na minha vida, não vendo nem soro. Como é que eu, se não vendo soro, vou vender para imunidade? Mas um dia tu fez o soro, eu faço em mim, deixo muito claro, eu posso fazer em mim, então eu vou fazer em mim, mas não para imunidade. Eu faço uma série de coisas há 10 anos. E a gente, quando tem necessidade, a gente tem, então, um órgão que é jurídico, específico para isso. Eu não preciso de cima para baixo limitar o que lá em cima, que eu desconheço, é que condicione o seu ideal, de novo, o seu princípio de juízo de valor, aquilo que eu posso falar, o que eu não posso falar. Falaram? Sim, estão pagando na justiça. Está tudo certo. Eu seria o primeiro aqui a falar assim, não, poxa, realmente fake news porque eu sofri. E as pessoas tendem a isso, né? Não, porque tu está falando da pandemia, mas eles cegam. Meu pai precisou do hospital, não precisou. Tudo bem, pode ser que meu pai precise, pode ser que meu avô precise, faz parte da nossa vida. Não é porque o teu que agora que tenha que ser feito do teu modelo como tu acha. Assim como a fake news é a mesma coisa. Aconteceu comigo? Aconteceu. Acionei, pronto, tá, estão todos pagando por isso, tiveram que apagar o perfil deles, mas tudo bem, mas via justiça, normal, né? Ou seja, eu indo atrás disso e não esperando que alguém de cima limitasse. O que tu tá falando aí é importante para esclarecimento público. Cara, existem canais para resolver esse tipo de problema. Eles já existem, já estão criados. Do médico. Já estão criados. Justiça, não vai lá ficar denunciando. Já estão criados. Então, na verdade, esse grande jogo que a gente está vendo para tentar controlar as redes sociais é uma reação do velho sistema de controle total. Claro, claro. É simplesmente um reflexo da nossa vida. A frase do Thomas Jefferson que é assim, a liberdade de expressão é a mais importante que existe. E ela não pode ser limitada sem ser perdida. Quer dizer, se tu limitar a liberdade de expressão, tu perdeu a liberdade de expressão. Porque aí existe um discurso que é autorizado e um discurso que é proibido. E quem escolhe o discurso que é autorizado? Tá? Outra coisa, a liberdade de expressão, ela é resultado da liberdade de opinião. Eu tenho liberdade de expressão porque eu tenho liberdade de opinião. E elas são correlatas e andam juntas. Quando alguém me diz que eu não posso dizer uma coisa, essa pessoa quer me dizer que eu não posso pensar uma coisa. Então eu estou dando para um censor o poder de controlar o que as pessoas pensam. Isso é o maior sintoma do totalitarismo, tá? Da ausência de pluralidade. E o direito de discordar e o direito de criticar é uma prerrogativa da liberdade individual. E se não existe isso, não existe democracia. É uma prerrogativa, entendeu? Tá? Então, porque democracia pressupõe liberdade de expressão. Claro. Tá? O que é democracia? Vedado anonimato. Vedado anonimato. Eu sou Ricardo Gomes e essa é a minha opinião. Isso. Vedado anonimato. O que é para uma democracia funcionar? Ela tem pré-requisitos para ser uma democracia de verdade. A primeira é a seguinte: tu tem direitos que não são abarcados pela decisão da maioria. Por exemplo, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha casa, tá? E se eu expressar... E a maioria não pode me tirar minha casa só porque decidiu assim. Porque senão eu não tenho liberdade de participar, não tenho liberdade de expressão. Cuba é assim, discordou do governo, sai de casa. Mas vamos lá. Tá? Olha só. Liberdade de expressão é um pré-requisito para o funcionamento da democracia. Eu tenho que botar as ideias para fora, debater e que ganha melhor. Isso é democracia. É isso aí. Pessoal, nós estamos chegando... caminhando para o fim aqui, e eu acho que a gente conversou às vezes sobre temas às vezes densos, pesados, mas também eu acho importante terminar com uma mensagem positiva, tá? De passar uma mensagem para o nosso público de que, apesar de tudo, é possível, nós temos que continuar e que as coisas vão acontecer, e se a gente participar cada vez mais,
o mundo vai melhorar, o Brasil vai melhorar, a cidade vai melhorar, o Estado também. Então, como eu comecei com o Ricardo, eu vou terminar com o Vitor. Então, eu gostaria que tu desse uma mensagem final, Ricardo, numa linha assim, de tocar um pouco a esperança. Otimista. Exato. Nem sempre a sua... Esses dias eu participei de um painel, os caras dizem, Ricardo, termina com otimismo. Cara, não é minha praia, mas vamos lá. Eu tenho uma percepção que me dá esperança, tá? Que é a seguinte: primeiro, existe uma geração, e o Vitor é parte dela, uma geração de formadores de opinião, de influencers, vamos lá, que, cara, tá chacoalhando o status quo e tá obrigando o sistema a reagir. E mais do que tudo, cara, tá despertando a consciência das pessoas. Isso é um papel de apostolado, assim, de levar a palavra, e isso é transformador. Eu não menosprezo a capacidade de mudança que vai vir das pessoas que estão transformando a sua maneira de pensar, abrindo a cabeça. Eu acho isso positivo. A segunda coisa que eu acho positiva é que por tudo que está acontecendo, pelas restrições que nós estamos sofrendo, as pessoas estão aprendendo a valorizar a sua liberdade. Quem vivia a vida sem... Tem uma frase da Cecília Meirelles que é assim: liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Explicar a liberdade é difícil, leva horas, precisa ser um tratado sobre a liberdade. Mas quando ela falta, tu entende. Não precisa explicar, a pessoa entende. Não há ninguém que não entenda. E as pessoas estão sentindo falta da sua liberdade. E eu acho que isso, para um liberal como eu, é um sinal positivo para o futuro, que nós vamos ter pessoas que enxergam com mais apego à sua liberdade e estão se preparando para defender a sua liberdade. Então, assim, cada um tem umas coisas assim, o sujeito acende, todo mundo acendeu um fósforo ao mesmo tempo e ilumina a sala. Né? Mas se tu sozinho segurar uma vela, uma frase do Leonard Reed, não há escuridão no mundo capaz de apagar uma única vela. Então, cada pessoa que carrega em si a tocha da liberdade, a centelha da liberdade, é um agente de transformação que não vai ser calado, que não vai aceitar. Eu vejo que tem uma geração que tem vontade da sociedade brasileira, tem um despertar aqui que vai provocar mudanças. E apesar da gente estar vivendo um momento de escuridão, as pessoas vão reacender essa chama. E eu acho isso muito positivo para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo todo. Disso que tu falou, passando já a palavra para o Vitor, assim, essa questão que tu falou de escuridão, tem uma frase de Romain Rolland que fala o seguinte: a correção de uma injustiça não muda o mundo, mas ilumina um dia. Né? Então, Vitor, e até porque, vamos dizer assim, essa questão de positividade, ter uma visão boa sobre a vida, as perspectivas de futuro, isso também impacta na questão da qualidade da saúde. Né? Então, cara, conversamos sobre muita coisa pesada, pandemia, as pessoas em casa com medo. Cara, vai lá agora numa linha de tentar assim, ajudar as pessoas, de mudar um pouco a perspectiva e a gente conseguir enxergar um futuro com outras lentes. Essa visão positiva realmente ela é importante. A gente tem alguns estudos mostrando que as pessoas que têm mais positividade na vida, né, que enxergam as coisas pelo aquele copo como um pouco mais quase cheio, ao invés dele quase vazio, e sem o mesmo copo, duas pessoas enxergando ele, essas pessoas então tendem a enfrentar melhor as doenças e até tendem a adoecer menos, por incrível que pareça, né? Porque essa angústia, esses rancores, tal, eles acabam ativando um sistema nosso que é o mesmo sistema como se eu tivesse estressado na frente de um leão, que é o sistema adrenal. Daí esse sistema adrenal é cortisol, adrenalina, nos envelhece, atrapalha os nossos tecidos, acaba fazendo com que a gente tenha mais fome, mais disfunções neurológicas e aí por diante, inclusive chegando a mais risco de câncer e doenças cardiovasculares. Então, realmente, enxergar as coisas por uma prisma positiva é importante e sou religioso, eu vou dizer para ti que talvez isso, nesse momento, acalmaria de uma pessoa possa ser encontrado mais no âmbito familiar
e para quem não tem nenhum âmbito familiar saudável, com a espiritualidade, não só com a religiosidade, mas a espiritualidade que transcende muito isso, né? Tentar enxergar o porquê que está acontecendo isso na sua vida, na nossa vida. Tudo tem um motivo de acontecer e como que a gente pode se programar então para sair disso. E daí, então, para como se programar a sair disso, né? Busquem, eu não posso deixar de falar, buscar a prevenção é muito mais importante do que esperar as doenças acontecerem. A coisa de fazer exame para ver se já está doente é importante, né? Mas isso é diagnóstico precoce de uma doença, e a prevenção se faz quando eu estou na calmaria, né? Assim como uma empresa ela consegue pensar melhor na calmaria e não no meio de uma pressão gigantesca. Por último aqui, então, linkando isso, mas sem deixar uma outra mensagem importante, é que possam se pensar agora daqui para frente e não entrarem no marasmo de não se posicionar. As pessoas, quanto menos vocês se posicionam, vocês têm um potencial diferente de enxergar as coisas fora da ideologia, mas dentro das realidades, que em todo momento que você deixa de se posicionar, você acaba deixando que aqueles que não têm condição de pensar e raciocinar se posicionem, e como eles berram mais, gritam mais alto, tem até mais tempo para isso, porque via de regra não tem tanto trabalho, então esses acabam tomando conta das multidões, e o berro às vezes ele atinge muito mais longe do que a consciência. Mas antes disso, antes de se posicionar, nós somos feitos com 2 olhos, uma boca, 2 ouvidos, uma boca, ou seja, estudar é importante, se aprofundar nos temas é importante para que não fique na superficialidade daqueles que berram. Bom, eu só tenho a agradecer, agradeço a AGE pela oportunidade, agradeço a vocês aqui, porque vivemos uma época que a gente só está nesse negócio de call, Zoom, essas plataformas e tal, e quando a gente retoma esse hábito saudável de encontrar amigos, debater ideias, que muitas vezes tu pode ter discordâncias aqui e acolá, mas a soma da divergência torna melhor. Então, esse acho que é um dos principais objetivos da AGE, em fazer esses debates públicos, e estamos sempre à disposição, e obrigado a todos aqui que nos prestigiaram aí durante esse período. Tá bom? Muito obrigado. Vitor, obrigado, Ricardo. Valeu por tudo. Valeu.